A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Ulítice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar da ONG SOS Vida e a sua luta pela paz no trânsito, diretamente com o seu presidente, Lourival Cunha. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito seguro é um direito de todos e um dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, o que não impede que outras entidades da sociedade se envolvam nessa luta por um trânsito seguro. Exemplo disso aqui no Maranhão é essa entidade que surgiu há 10 anos, a SOS Vida, e que ao longo dessa década de existência tem realizado uma série de atividades pontuais e permanentes sobre as quais falaremos agora. Então, presidente Lourival, muito bom dia, muito grato pela sua participação no programa Direito no Ar. E a primeira pergunta que a gente lhe faz é, por que a ideia de criar uma organização não governamental que trate de trânsito e especialmente que vise a gente ter paz no trânsito? Bom dia, Heraldo, bom dia aos seus teleouvintes. A ideia Heraldo, conforme você leu aí nessa introdução, é fazer com que a sociedade participe, porque é muito cômodo nós lermos no parágrafo 2º do artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, de que o trânsito seguro é um dever do Estado e um direito de todos os cidadãos. É um dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e um direito de todos nós. Tá? É muito cômodo. É claro que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, o DETRAN, em nível estadual, o DENATRAN, atualmente SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, né, os órgãos municipais, a Polícia Militar, enfim, eles têm o dever de se estruturarem da melhor forma possível, em termos materiais, financeiros, com recursos humanos, para fazer o melhor trabalho possível, seu trabalho institucional. Mas a sociedade, nós já constatamos, da SOS Vida, pode e deve participar. A SOS Vida dá esse exemplo. Nós começamos esse trabalho em 2011, essa entidade foi fundada no dia 15 de abril de 2011, e nós temos feito muitos movimentos, inclusive o principal deles é a educação para o trânsito. Nós elaboramos um caderno de apoio pedagógico em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, já partimos para um trabalho de capacitação de professores, e alcançamos a 40 municípios da rede pública estadual. Fizemos um trabalho já de educação para o trânsito nas escolas do SESI, em 2017 e 2018, e vamos voltar agora em 2022, já está tudo certo. Não, a educação que eu me refiro não é aquela educação de dar uma palestra numa sala de aula, é a educação permanente, aquela que o professor lá de maneira transversal, o professor de qualquer disciplina, vai ser capacitado para abordar o tema junto aos alunos, né? O SESI fez isso, ele geralmente programa faz isso no ano letivo de abril a setembro, tá? Então esse é um dos nossos principais trabalhos. A gente também tem uma campanha educativa em faixa de pedestres, que nós já realizamos 129 ações educativas.
Então, tudo isso dá exemplo, cobra das autoridades. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito são nossos bons parceiros, no entanto, nós cobramos dele medidas, é uma forma de estimular, de cobrar as autoridades e estimular a sociedade a também participar dessa luta tão interessante, tão boa, tão louvável, que é lutar pela paz no trânsito, para salvar vidas, evitar dor e sofrimento. Perfeito. A educação, ela me parece, presidente, que é a solução para quase todos os males do nosso país, né? Porque educação é formação de cidadãos, e cidadãos são conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, e fiscalizam também, não é, o poder público, cobram do poder público, como o senhor acaba de dizer, o cumprimento dessas obrigações por parte do Estado. Muito louvável essa iniciativa de levar a educação para o trânsito, inclusive para as escolas. Eu, particularmente, defendo que, inclusive, o direito constitucional, que envolve também o trânsito, né, porque até ele está previsto também na Constituição, ele seja ensinado desde as escolas primárias, secundárias, para que a pessoa já tenha essa noção desde aquele momento ali. Mas, agora pensando na outra extremidade do ensino, no ensino superior, a gente não tem, né, assim, no currículo das faculdades, especialmente de direito, direito de trânsito, nem mesmo como uma matéria optativa, né, uma matéria eletiva. O senhor tem, a sua ONG tem a preocupação nesse sentido também, de tentar incluir no currículo nacional do curso de Direito, o direito no trânsito? Pois é, Heraldo, o seguinte, veja bem, o Código de Trânsito brasileiro é um dos códigos mais avançados do mundo, né? Li já há algum tempo que ela está entre as 20 legislações mais avançadas relativas ao trânsito do mundo. É um código bom, tá? E dos seus 341 artigos, o Código de Trânsito brasileiro é dividido em 20 capítulos, né? E o capítulo 5º, né, salvo engano, o capítulo 6º, aliás, ele tem 11 artigos. O Código de Trânsito tem 341 artigos, dividido em 20 capítulos. O capítulo 6º trata da educação para o trânsito. Vai do artigo 74 ao 79, sendo que o 77 vira 77A, B, C, até o E. Então, são 11 artigos, tá? Então, desses 11 artigos, o artigo 76 é de uma clareza solar, tá? Diz o seguinte lá no artigo 76, que a educação para o trânsito, ela deve acontecer da pré-escola ao ensino superior. Está previsto, Heraldo, lá no Código de Trânsito brasileiro, e que deveria ser implementado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, em parceria com o Ministério da Educação, em parceria com o Conselho de Universidades Brasileiras. Está escrito lá no Código de Trânsito brasileiro. Então, eu sou plenamente a favor da implementação dessa previsão legal já contida no nosso Código de Trânsito brasileiro. Claro que seria muito bom. Agora, o ensino médio, eu tive uma reunião recente com o diretor, um dos vice-diretores do Liceu, e essa conversa foi muito boa, porque ele nos informou que o ensino médio, houve uma reforma no ensino médio, onde é permitido exatamente a escola ter disciplinas eletivas. E nós já começamos uma discussão lá no Liceu para a educação para o trânsito ser uma disciplina eletiva, lá no ensino médio. Assim como, sendo bem preciso na resposta da sua pergunta, sou plenamente favorável que nas universidades também tenha essa disciplina no curso de Direito do Trânsito. Aliás, há uma especialidade, né, uma pós-graduação lato sensu em Direito do Trânsito. Já ouvi várias entrevistas de especialistas do trânsito, tá? Então, sou plenamente a favor, Geraldo. Maravilha. Presidente Lorival, o custo da violência no trânsito, além do custo pessoal, né, das famílias indultadas e tal, ele tem também um custo social, a sociedade acaba pagando pela violência no trânsito? Sem dúvida, Geraldo. O IPEA, que é um instituto renomadíssimo, né, aqui no nosso país, um instituto do governo federal, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, faz pesquisas com frequência, pesquisas para a Polícia Rodoviária Federal, pesquisas próprias de iniciativa deles, e constatou que o custo
os custos diretos e indiretos da violência no trânsito é em torno de 56 bilhões de reais por ano aqui no Brasil. É enorme, tá? A questão também da saúde pública. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu profiro que no dia que a violência no trânsito for reduzida significativamente, não que ela seja erradicada, mas que ela seja reduzida significativamente, o ministro da Saúde, os 27 secretários de saúde dos 26 estados e do Distrito Federal, tá? E os 5.570 secretários de saúde e prefeitos dos municípios brasileiros vão tocar foguete, vão bater palma, porque a violência no trânsito é um grave problema de saúde pública. Hoje, aqui em São Luís, para falar da nossa capital, nos socorrões 1 e 2, 75% dos leitos de ortopedia são ocupados por vitimados no trânsito. É um problema seríssimo. Chega um idoso que terminou de ter um AVC, ele às vezes não encontra leito porque ele está ocupado por um jovem de 20 anos que está todo fraturado, todos os seus membros fraturados, vai passar naquele leito lá uns 3 meses, né, que foi vitimado no trânsito. Então é um grave problema de saúde pública e, consequentemente, é um gasto elevado para o SUS, né, e tem esse problema de prejudicar outras pessoas em outras idades que possam precisar desse leito em razão de outro tipo de enfermidade. E isso é bem retratado aqui no Maranhão, quando eu me recordo que o governo do estado teve que criar um hospital específico para traumatortopedia, exatamente para desafogar os leitos dos outros integrantes da rede de saúde do estado, porque tinha muita gente lá vítima de acidente ocupando leitos e tal. Então deslocou boa parte desse pessoal para o hospital de traumatortopedia, que tem sido muito eficaz nesse aspecto. Mas ainda assim é uma unidade hospitalar cara para todos nós, né? Consome boa parte dos impostos que são voltados para atender o orçamento da saúde. Mas, presidente, os problemas de trânsito, eles passam, né? Mais uma vez a gente volta ao ponto de origem, pela educação, porque eu tenho essa sensação, o senhor que é um especialista no assunto vai me confirmar ou não, eu tenho a sensação que se a gente tivesse como mensurar a qualidade do motorista de trânsito no Maranhão, nós estaríamos entre os piores do mundo. Pelo menos é a sensação que eu tenho, porque a gente observa a todo instante, desde pequenas infrações a grandes infrações. Aqui no Maranhão, infelizmente, a gente tem o hábito de transitar pela esquerda, em baixa de velocidade, não usar os recursos que são feitos nos retornos para poder acessar o retorno, a pessoa acessa o retorno pelo meio da pista, enfim, muitos e muitos problemas que o senhor deve conhecer. Para mudar essa realidade, para transformar esse pior motorista, se não no melhor, mas pelo menos no motorista razoável, a única saída é, de fato, a educação, ou a gente teria outros mecanismos? São 3 remédios básicos, né? Nós temos um diagnóstico, que é uma violência extremada no trânsito, que mata mais do que as guerras, e nós temos remédio para essa doença, para essa enfermidade grave. Educação para o trânsito é o primeiro remédio. O segundo, fiscalização rigorosa e ampliada. Quando eu falo ampliada, aquela que pode, vamos se referindo ao nosso estado, atingir os 217 municípios brasileiros. E o terceiro, uma boa infraestrutura das vias. Tá? O que é uma boa infraestrutura das vias? É uma boa pavimentação. Quantos acidentes não ocorrem em razão do buraco que o motorista vai desviar, tá? E aí tem problema, né, de acidentes. Então, uma boa pavimentação, uma boa sinalização, acostamento nas vias, tá? E duplicação. O Campo de Perizes, por exemplo, só para fazer um parênteses, ele de agosto de 2012 a agosto de 2017, morreram ali 33 pessoas, num 18 quilômetros, que vai do quilômetro 24, na Estiva, ao quilômetro 42, no Campo de Perizes. 18 quilômetros. Nesses 18 quilômetros, morreram 33 pessoas num período de 5 anos, das quais 28 foram em razão de colisão frontal. Com a duplicação, que terminou acontecendo, a SS Vida se orgulha muito de ter lutado também por essa duplicação, em dezembro de 2017, tá? Pararam os acidentes.
Lamentavelmente, agora estão fazendo uma melhoria lá numa das pistas e voltou agora. Eu até fiz uma crítica a essa situação no Instagram, tá? Então voltou, teve recentemente um acidente lá, uma colisão de uma carreta com um veículo. Então a duplicação é uma obra de infraestrutura importantíssima. Então esses 3 remédios, educação, fiscalização ampliada e boa infraestrutura. Muito bem. E sobre a fiscalização, Lorival? Olha, a fiscalização, veja só, Heraldo, nós temos hoje, o Maranhão tem 217 municípios. Destes, só 63 tem o trânsito municipalizado. O que é que significa um trânsito municipalizado? Que é uma exigência, está lá contida nos artigos 24 e 25 do Código de Trânsito Brasileiro, que todo município municipaliza o trânsito. Ora, quando municipaliza o trânsito, aí vai ter concurso para os agentes de trânsito realizar a fiscalização, vai ter uma sinalização na cidade, certo? Uma sinalização horizontal, vertical, semafórica, vai ter disciplinamento, que é mão, que é contramão. Isso ajuda muito, isso ajuda muito. O Brasil tem 5.570 municípios, né? Desses aí tem só 31% dos municípios com trânsito municipalizado. Então, falta isso, fiscalização, ampliar a municipalização, né? E efetivar, porque desses 63 ainda há um agravante. Nem todos estão realmente formalmente, se você for ao Detran, vai encontrar toda essa documentação desses 63 municípios com trânsito municipalizado, mas nem todos têm o trânsito, essa fiscalização efetiva. E ainda assim, vamos falar, digamos assim, que o primeiro desses 63 municípios com trânsito municipalizado é a nossa capital. Tem mais de 300 agentes de trânsito, a cidade relativamente sinalizada, mas aí acontece isso que você terminou de citar, que é um fato. Motorista dirigindo pela faixa da esquerda, motoristas estacionando nas vagas indevidamente, vaga de pessoa com deficiência, vaga de pessoa idosa, vaga de pessoa das gestantes, né? Muitas infrações. E a principal infração cometida na nossa cidade, nas vias como um todo, é o excesso de velocidade. O excesso de velocidade. Por outro lado, a sinalização, eu tenho, tá quase com um agendamento aí feito, mas aí houve um imprevisto, realizei esse agendamento com o secretário da SMTT de São Luís, o Cláudio Ribeiro, para que a gente converse para ver a possibilidade, se ele não tivesse poder de decisão, talvez até não tenha, a gente tem que chegar ao prefeito, Eduardo Braga, para conversar, para reduzir o limite de velocidade em algumas avenidas da cidade. Litorânea, Holandês, Via Expressa, porque lá muitos motoristas entendem que ali é autódromo. Quantas vezes eu não vejo caminhonetes passar na Avenida dos Holandeses a 140 km, 130. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, está recomendando que as cidades reduzam nas avenidas de maior velocidade para 50 km. A redução da velocidade ela tem uma relação direta com a redução dos acidentes. Então, para resumir a resposta, os remédios existem: educação para o trânsito, da pré-escola ao ensino superior, fiscalização ampla e rigorosa, tá? Ampla e rigorosa, e a boa infraestrutura. São os remédios, precisam ser aplicados e não está distante do alcance, né, de todos nós, das autoridades constituídas e da própria sociedade em colaborar no que for possível. Muito bem. Presidente, um bom exemplo desse tripé aí, voltando para a fiscalização, seria a chamada lei seca, aquelas blitz para investigar as pessoas que estão embriagadas dirigindo. Os resultados disso foram muito positivos, me parece, ou não? Sem dúvida, muito oportuna, Heraldo, sua pergunta. Veja só. O Ministério da Saúde, eu gosto sempre, quando eu falo as estatísticas, eu cito a fonte. O Ministério da Saúde já constatou, já há algum tempo, tenho certeza que isso praticamente não houve mudança, que 50% das mortes do trânsito no Brasil, a metade, estão relacionadas com a ingestão de álcool pelos motoristas. Não significa dizer que são só 50% de motoristas, né? Todos, não, é os passageiros que vão no veículo com eles, são terceiros, tá?
Então é fundamental, é fundamental. Eu clamo por isso, a SOS Vida clama por isso. Vamos ser rigorosos na fiscalização da lei seca. Né? Nós não estamos querendo que as pessoas mudem aqui na campanha. Esse não é um pedido de cunho moral para as pessoas mudarem seu comportamento, não beber mais algum tipo de bebida, beber a quantidade que desejarem. É claro que a gente sabe que, né, o exagero não é bom, conforme você costuma falar, o equilíbrio é importante. Tá? Então, a campanha é no sentido de que haja essa fiscalização intensa. Né? No Rio de Janeiro, você deve ter conhecimento disso, é uma das unidades da federação onde mais a lei seca é levada a sério. Lá, o Aécio Neves já foi preso em blitz, o Romário já foi preso em blitz, aquele Caio Castro, ator da Globo, já foi preso em blitz. Não tem negócio de gente importante não ser flagrado, autuado, né, como tem que ser. Tá? Então, essas fiscalizações, essas blitz são importantes. Qual é meu sonho? O sonho da SOS Vida é que tenha blitz todos os dias, intensificada nos feriados, nos finais de semana, de maneira que seja reduzida. As pessoas bebam como quiserem, mas pegue o Uber, pegue o táxi, uma carona, vão a pé para o bar mais próximo da esquina, mas não dirijam por beber. Tá? E esse é um pedido também que eu aproveito para fazer, Geraldo, a todos os pais de família, para tentar fazer esse trabalho na sua família. Eu costumo dizer mais que isso. Como é que o trânsito vai melhorar? Quando cada pessoa fizer a sua parte. Fizer a sua parte, tá? Então, se cada pessoa se conscientizar, não, eu vou ser obediente às leis do trânsito, né? Não é nem preciso que ele peça para o amigo, para a mulher, não. Cada um. A mulher também pensar assim, né? Mas é claro que isso precisa de um estímulo, que é o trabalho educacional, para que essa pessoa possa se sensibilizar a tomar essa decisão. Perfeito. Presidente, um outro aspecto que me chama a atenção, eu tenho também essa sensação, estou aproveitando a presença de um especialista para afastar os meus fantasmas. Eu tenho a sensação de que o judiciário, quando enfrenta essas questões do trânsito, ele tem uma certa permissividade, que ele não tem, por exemplo, com outros crimes, né? Então, deixando bem claro, a pessoa dá um tiro na outra, assassina a outra e tal, ela é considerada um criminoso grave, tem um tratamento todo especial pela justiça e tal. Quando uma pessoa, por exemplo, dirige bêbada, atropela e mata alguém, não tem esse mesmo tratamento. Isso é uma sensação equivocada? Não, acho que não. E o próprio Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu capítulo 20, trata dos crimes do trânsito, né? E a gente tem aquele princípio lá do direito, que a gente aprende logo lá no princípio do curso, do princípio da especialidade, né? Ele se sobrepõe ao geral, né? Então, quando há um crime no trânsito, né, o magistrado, ao julgar, né, ele vai lá no capítulo 20 do Código de Trânsito Brasileiro, e a punição é leve demais. É como se matar no trânsito não tenha tanta gravidade assim. E, Heraldo, é isso mesmo, eu tenho essa mesma sensação. E nós temos uma ONG nacional chamada Não Foi Acidente. Se você acessar esse site, você vai ver que dessa quantidade terrível de acidentes que há no país, dos crimes do trânsito que ocorrem, só tem 20 pessoas presas. 20. 18 no sistema fechado e 2 está no semiaberto. Tá? Para essa quantidade terrível. Você viu aquele caso do Edmundo, jogador de futebol, né, que ocorreu aí, acho que uns 15 anos atrás, lá no Rio de Janeiro? Foi. Pagou sexta. Tá dando? Então é algo assim, algo que tem que mudar também, né? Tem que haver mais rigor. Eu fui aqui em São Luís, em janeiro de 2011, aconteceu um acidente ali na Praia do Araçagi, onde um motorista, ele matou uma criança, o João Vitor, né? A criança, salvo engano, na época tinha 4 anos, ele saiu, né, e passou por cima da criança. Tá passando por cima da criança, ele deu ré, terminou de
né, de matar a criança lá, né? E aí o julgamento dele foi aqui numa vara criminal da comarca de São José Ribamar. Nós fomos lá, SOS Vida, todo mundo caracterizado e tal, acompanhar esse julgamento lá. E ele foi condenado, né, foi acatada a tese da acusação do Ministério Público, e ele foi condenado a 8 anos e meio, né, de prisão, né, no sistema fechado. Mas aí ele saiu com a gente. Nós todos desocupando o auditório no final do julgamento, e ele saiu com a gente porque ele pode recorrer em liberdade, né? E aí é isso. É outro flanco de atuação nossa também que tem que acontecer, é o rigor na punição desses criminosos no trânsito. Então, para a gente fazer justiça, não é que seja uma postura dos juízes, na realidade é uma postura da legislação, né, que é branda, que esse aspecto. Perfeito. Presidente, você mencionou a existência de uma ONG similar à sua, só que em nível nacional. E aí me ocorreu essa dúvida. Vocês teriam uma rede, teriam um grupo, teriam uma contabilização de quantas ONGs como a sua existem em cada estado e em todo o país, ou são ações muito isoladas? Pois é, sua pergunta, inclusive, me estimula a fazer, digamos assim, a tomar essa iniciativa de procurar contactar com as ONGs já existentes. De repente, a gente, juntos, né, nós vamos ter mais força, inclusive, no sentido de alterar essa legislação lá, né, que depende do Congresso Nacional, né, a legislação, quem só pode legislar sobre o trânsito, né, é o Congresso Nacional, exceto algumas resoluções dos Conselhos Estaduais de Trânsito. Eu conheço várias, mas não tenho contato. E aí a sua pergunta me estimula a começar a fazer esses contatos. Tem uma ONG muito importante no Rio Grande do Sul, tá? Eles fazem um bom trabalho também, né? O Observatório Nacional de Segurança Viária é fenomenal, né? Eles fazem muitas pesquisas, eles têm uma estrutura muito boa, um sonho da SOS Vida crescer e se estruturar assim também. Mas nós não temos eu não tenho essa informação para lhe dar, mas a sua pergunta me estimula a partir de agora, tentar fazer esse trabalho. Então, como a gente está chegando, infelizmente, no final da entrevista, porque a conversa foi tão gostosa que o tempo passou voando, assim, a gente nem percebeu. Aproveite também esse momento para as suas considerações finais. A gente já agradece mais uma vez a sua participação e aproveite também para divulgar as redes sociais pelas quais as pessoas que, porventura, estão nos acompanhando em todo o Brasil possam entrar em contato. Pois nós temos perfil em 3 redes sociais, que é no Instagram, no Facebook, no Twitter, das quais o Twitter a gente praticamente não tem alimentado, mas o Facebook e o Instagram sim. SOS Vida, Paz no Trânsito. Você busca o nosso perfil no Instagram da SOS Vida, SOS Vida, Paz no Trânsito. Vá lá, pesquise, né, que você vai encontrar, é uma rede que está sendo relativamente bem alimentada, né, no máximo de 2 em 2 dias a gente sempre tem lá uma informação. Agora mesmo, Heraldo e teleouvintes, nós estamos muito lisonjeados, né, da SOS Vida, porque esse mês, do ano que a gente completa 10 anos, a gente foi agraciado agora recentemente, dia 6 desse mês, pelo troféu Amigo do Trânsito, o Detran nos concedeu, numa linda solenidade ali na Procuradoria-Geral de Justiça, e anteontem, né, eu tive a felicidade, o prazer, a emoção de receber a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo Estadual, né, a Assembleia Legislativa, da medalha Manuel Beckmann, tá? Então está tudo lá registrado nas nossas redes sociais, tá? É isso. Maravilha! A gente agradece muito a participação do presidente Lorival Cunha. Faremos um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira.
Atenção, moradores do Maranhão. Várias pessoas premiadas ainda não buscaram prêmios do programa Dose Premiada. O que você está esperando? E se você foi o sorteado, corra atrás do seu prêmio. Afinal de contas, a sorte bateu a sua porta. Já foram realizados 2 sorteios pelo programa com prêmios de R$1.000, 5 e 10 mil reais. Todos os moradores do Maranhão que já tenham tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 estão concorrendo automaticamente. E se você for o sorteado, é fácil receber as premiações do Dose Premiada. Para receber o pagamento, o sorteado deverá apenas enviar uma mensagem pelo e-mail dosepremiada@segov.ma.gov.br ou entrar em contato pelos números 98 20 16 43 44 e 98 20 16 43 45, informando seus dados de contato. Simples assim. Programa Dose Premiada. Governo com o povo, um Maranhão no caminho novo. Aqui não tem racismo. Todo mundo convive numa boa. Nosso país tem gente de todo jeito. As frases não mudam. E, infelizmente, a realidade também não. O racismo continua sendo uma marca no Brasil. E os afrodescendentes têm, sim, menos oportunidades de emprego, ganham salários menores e estão mais sujeitos à violência. O racismo se combate todos os dias. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Timbira. A vacina da Covid-19 previne a doença em sua forma grave e a morte, mas não sabemos ainda se ela impede de sermos infectados ou de transmitirmos o vírus para outras pessoas. Então, mesmo após a vacinação, continue com o distanciamento físico de outras pessoas de no mínimo 1,5 m e use a máscara, especialmente em ambientes fechados, lotados ou mal ventilados. Lave suas mãos com frequência e, ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço dobrado. Fazer tudo isso protege a todos nós. Esta mensagem foi trazida até você pela Unesco, pela OMS. Apoio Nova 1290, Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos ao quadro PGE em Foco, oriundo da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, trazendo os destaques da semana naquele órgão. Vamos conferir. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o João Torres Júnior. E eu, Emanuele Santana. E o podcast PGE em Foco desta semana está começando agora. Procuradoria garante junto à Justiça economia de quase 400 milhões aos cofres públicos do Estado. A audiência de conciliação discute a distribuição de benefícios do Bolsa Família aos estados do Nordeste. Jornada Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado debate direito e inovação. A PGE Maranhão conseguiu, junto ao Tribunal de Justiça, suspender decisão proferida pela terceira vara da Fazenda Pública de São Luís, oriunda de ação movida pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários, de Passageiros e Fretamento do Estado do Maranhão, no ano de 2000, que condenava o Estado a pagar quantia superior a mais de 600 milhões de reais. O recurso interposto pelo Estado do Maranhão apontou incongruências relacionadas aos cálculos obtidos no laudo pericial durante o curso do processo. O laudo utilizou de forma equivocada diversos parâmetros. Todos esses aspectos, conforme constou do recurso do Estado do Maranhão e acolhido pelo relator, estão em desacordo com os limites da decisão estabelecidos pela Corte Estadual. A decisão renderá uma economia ao erário público em quase 60% sobre a soma estipulada, o que gerará uma economia de mais de 350 milhões de reais aos cofres públicos. A liminar suspende a liquidação da sentença até que o tribunal julgue o mérito do agravo, sinalizando para um possível provimento do recurso interposto pela PGE Maranhão.
O Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia, representou o Maranhão na audiência de conciliação relativa à ação ajuizada por 7 estados do Nordeste em 2020 para evitar cortes no programa Bolsa Família durante a pandemia e questionar também a União quanto aos critérios de concessão do benefício. Na audiência também estiveram presentes representantes dos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, coautores da ação, membros das defensorias públicas, da Procuradoria-Geral da República e da União, na tentativa de estabelecer critérios de isonomia e transparência na distribuição do auxílio, permitindo assim assistência equânime entre os estados sem preterir a região Nordeste, historicamente mais vulnerável social e economicamente. Maia destacou que à época o ministro Marco Aurélio de Mello concedeu decisão favorável em caráter liminar, que corroborou com os argumentos apresentados pelos estados e impediu que novos cortes fossem realizados no período crítico ocasionado pela pandemia da Covid-19. Estamos junto com todas as procuradorias dos estados do Nordeste, bem como as defensorias públicas, a Procuradoria-Geral da República e a União, através de seus representantes, de uma audiência de conciliação na ação do Bolsa Família, que nós ajuizamos em 2020, que serviu tanto para evitar cortes durante a pandemia, quanto para que a União esclarecesse os critérios de concessão dos benefícios, considerando que a região Nordeste, sendo economicamente e socialmente mais vulnerável, ela era preterida em detrimento de outras regiões como a Sul, por exemplo. Foi uma decisão favorável concedida à época pelo ministro Marco Aurélio liminar, e houve uma audiência na data de hoje com a tentativa de uma conciliação para que se estabeleçam critérios isonômicos de concessão dos benefícios e que a União esclareça os critérios utilizados de forma transparente e de forma equânime para que nós possamos, doravante, evitar que haja preterição dos estados do Nordeste, que são historicamente os mais afetados pelas desigualdades sociais nacional e por isso mais dependentes do benefício do Bolsa Família. A Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, em parceria com o Centro Universitário UNDB, realiza nos próximos dias 27, 28 e 29 de outubro a sua 16ª Jornada Jurídica. Nesta edição, o evento traz o tema Direito e Inovação, Desafios e Interseções. A jornada acontecerá no auditório do Dom Bosco Exponencial, em formato híbrido, com possibilidade de ingresso online ou presencial, em atenção ainda aos protocolos sanitários e de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Com uma vasta programação e painelistas de renome local e nacional como Ingo Sarlé, Alexandre Moraes da Rosa e Bruno Miragem, a 16ª Jornada Jurídica abordará temas contemporâneos e diversificados, possibilitando discussões sobre as transformações sociais, econômicas e tecnológicas, que impõem desafios à sociedade e aprimoramento ao fazer jurídico. Como exemplo, teremos a abordagem de temas como a Lei Geral de Proteção de Dados, a inteligência artificial como ferramenta processual, o constitucionalismo digital e o futuro pós-direito emergencial. O Dr. Miguel Ribeiro, procurador do Estado e um dos coordenadores da jornada, destacou a importância do evento. Esse ano, nós vamos tratar sobre o tema Direito e Inovação. Todos que vivemos agora o momento pandêmico da Covid-19, percebemos como é importante a inovação, que a gente tenha uma estrutura de pesquisa, de ciência, para que a gente possa sempre ter novos produtos e, nesse caso, a vacina. A vacina que salva vidas só é possível quando se tem pesquisa, se tem ciência e que acabam possibilitando a inovação, a novidade. E nesse caso, é só um dos exemplos, o campo da saúde pública. Então, falar sobre inovação é fundamental nos processos produtivos, nos processos de saúde e para o próprio desenvolvimento do Estado e da nação brasileira. O evento é voltado a estudantes de direito, docentes, operadores do direito, servidores e sociedade em geral e será concedido certificado de participação de 20 horas. Se você ainda não se inscreveu, as inscrições permanecem abertas até o dia 27, por meio da plataforma simpla.com.br.
E na tarde da última sexta-feira, a PGE deu posse ao novo procurador do Estado do Maranhão, Luiz Humberto de Castro Costa. O momento contou com a presença do procurador-geral Rodrigo Maia e dos membros do Conselho Superior da PGE. O novo procurador falou sobre as expectativas em sua nova missão. O evento foi finalizado com a entrega da medalha 28 de novembro do mérito da Procuradoria-Geral do Estado ao procurador do Estado Samuel Mendes Soares Santos, em memória. A honraria é concedida àqueles que representam um papel de destaque na advocacia pública, com relevantes serviços que auxiliem na melhoria da defesa do Estado e a função do procurador do Estado. Samuel Santos, com os trabalhos de procurador, desenvolveu destacada produção jurídica em prol da defesa do Estado, junto à Procuradoria Regional de Imperatriz. O procurador Carlos Henrique Falcão falou sobre a homenagem. A iniciativa de entregar a medalha 28 de novembro, a maior honraria da nossa Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, foi pensando exatamente no trabalho do nosso colega Samuel, que infelizmente nos foi tirado repentinamente. A importância dele, ela é notada, ela foi notada por todos que entram na PGE são concursados, especialmente o Samuel, pelo pouco espaço de tempo, ele assumiu a Procuradoria Imperatriz e desenvolveu um excelente trabalho. Então, as notícias que a gente teve do Samuel foi que era um cara simples, um cara trabalhador, um cara já conhecedor do serviço público, né, na área judicial, e ele só fez somar e agregar. Então a medalha veio reconhecer sim o seu trabalho, pelo breve espaço de tempo, mas um reconhecimento e uma honradez para todos os colegas da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. Então foi nesse sentido, né, que eu sugeri para o nosso Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Maia, a entrega da medalha 28 de novembro. Agradecemos a sua audiência até aqui. Semana que vem estaremos de volta com novas informações sobre as ações desenvolvidas pela Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. Acesse também nossos canais oficiais e acompanhe o dia a dia da Procuradoria por lá. O podcast PGE em Foco é uma produção da Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, com gravação e edição de Leônidas Costa e apoio da Rádio Timbira. Nosso podcast está disponível também nos principais aplicativos e sites leitores de podcast, além do YouTube e no Instagram, @PGE_Maranhão. Até a próxima edição. Tchau. A revista eletrônica Link CNJ, da TV Justiça, volta ao tema do direito à diversidade e trata do registro de crimes contra a população LGBTQI+. A indisponibilidade de informação confiável sobre esses crimes dificulta a apuração das ilegalidades, restringe o conhecimento da realidade à atuação do Estado e afeta a promoção de justiça e reparação. A falta de informações e os dados incompletos sobre a violência contra as pessoas LGBTQIA+, favorecem a inviabilização das vítimas de crimes, o apagamento de direitos, a inação do poder público e, por consequência, traz o risco de agravamento do problema. Iniciativa em discussão no Conselho Nacional de Justiça pode colaborar para o rompimento desse ciclo perverso. Conforme noticiado pelo portal do CNJ, a cantora e ativista Daniela Mercury sugeriu, em reunião do Observatório dos Direitos Humanos do CNJ, que o sistema de justiça passe a levantar informações sobre crimes contra a população LGBTQIA+. A sugestão da cantora levou o ministro Luiz Fux a instituir um grupo de trabalho e criar um formulário especial para levantamento de informações e de avaliação de risco. Também por proposta de Daniela Mercury, o formulário de risco será chamado de Rogéria, acrônimo de Registro de Ocorrência Geral de Emergência e Risco Iminente à comunidade LGBTQIA+. Uma homenagem à atriz e cantora travesti falecida em 2017. O batismo do documento é inspirado no formulário Frida, usado nos casos de violência sexual e doméstica contra mulheres. O tema é assunto de painel formado pelo jurista Paulo Iotti,
doutor em Direito Constitucional e diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, e Renan Quinalha, professor de Direito da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo e autor do livro Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT. Vamos conferir. A alegria e a coragem LGBTQIA+, contrastam com a intolerância e a covardia mostrada pelo canal de denúncias Disque 100. Entre 2011 e 2019, o canal registrou, em média, mais de 1.600 denúncias anuais de violência contra pessoas da comunidade em todo o país. E o número de assassinatos chegou a 224 no ano passado, segundo o Grupo Gay da Bahia. Mesmo subestimada e incompleta, a estatística assusta. O Brasil tem números estarrecedores relacionados à prática de atos de violência contra a população. Nós já tivemos um importante julgamento do Supremo Tribunal Federal, que equipara a homofobia ao racismo. E, a partir daí, temos que ter mais instrumentos que fortaleçam as ações dessas autoridades. Um dos instrumentos surgiu no Observatório dos Direitos Humanos do CNJ. É um formulário especial para levantamento de dados e de avaliação de risco, uma sugestão da cantora e ativista Daniela Mercury, integrante do observatório. Ele será preenchido todas as vezes em que uma vítima desse tipo de violência for atendida por autoridades. Que ele seja um instrumento para que essas autoridades, ou judiciais, ou policiais, ou do Ministério Público, ou da Defensoria, quando do atendimento dessa vítima, que integre a população LGBT, possa ter ali subsídios, elementos que trarão mais peso para a tomada de decisão, de como essa autoridade fará o encaminhamento. Na reunião virtual que abriu a discussão sobre o formulário, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo e do CNJ, disse que a discriminação e a violência são intoleráveis. Lutamos pela vida das pessoas, lutamos pela esperança dessas pessoas que querem viver e ser como elegeram para o seu interior. E, portanto, somos nós, e vossas senhorias, senhoras e senhores, que se disponibilizam a contribuir com essa relevante pauta que nos fará conjurar essa violência que ainda reina no nosso país. Ministro Fux, obrigada por essa reunião, por sua presença, por seu apoio para a construção do formulário de risco LGBTQIA+. Eu estou muito agradecida aos integrantes do grupo de trabalho por terem aceitado esse enorme desafio e a todos os especialistas convidados que estão trazendo sua contribuição nessa reunião pública. Tenho muita esperança que o resultado desse trabalho possa fazer o Brasil deixar de ser o país que mais mata LGBTs no mundo. E de improviso, a artista resumiu os sentimentos dela com uma música inédita lançada na reunião. O sonho não pode esperar, o samba não pode calar, o amor não pode esperar, o verso e a rima, o futuro não pode esperar, o povo não pode calar, a liberdade não pode esperar, dar a volta por cima. Você conhece o nosso quadro Uma História, com certeza. É aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Vamos ver a história de hoje. 2013, uma união homoafetiva agita o exército. Um sargento gay queria que a força reconhecesse o companheiro dele como dependente para efeitos previdenciários e de assistência médica. O exército se negou, mas a justiça considerou que militares e civis deveriam ter os mesmos direitos e acolheu o pedido do sargento. Na época, realmente, ainda não haviam normas explícitas com relação aos militares. Havia normas referentes ao regime geral do INSS.
Então, para o INSS já era possível, caso se demonstrasse, né, o vínculo, né, de companheirismo, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, era possível esta indicação como dependente. Mas o meu entendimento, e que foi um entendimento unânime da terceira turma do tribunal, é de que não se justificaria que não houvesse o mesmo tratamento para os militares. Embora o militar ele seja submetido a normas bem específicas, com relação a essa situação, não se justificaria um tratamento diferenciado ao mesmo. E, de fato, essa decisão ela teve uma certa repercussão, né, realmente, né, mas depois passou a ser considerado algo extremamente natural, né, de modo que esse tipo de benefício passou a ser reconhecido em vários regimes jurídicos, né, não apenas do regime jurídico do INSS, mas no regime estatutário dos servidores públicos em geral, e particularmente com relação aos militares. Sempre digo que, por mais que a tecnologia ela tenha avançado nos últimos anos, mas é necessário realmente levar em conta os sentidos do ser humano. O ser humano ele precisa sentir, ele precisa ver, ele precisa ouvir para poder julgar. E o juiz, embora ele esteja vinculado à lei, ele não pode desconsiderar os seus valores pessoais e também não pode desconsiderar os valores que o Estado Democrático de Direito do Brasil estabelece a partir da própria Constituição. Temos que extrair da lei, da letra fria da lei, exatamente o seu sentido, e o seu sentido já estabelecido a partir da Constituição Cidadã de 1988, que foi, sem sombra de dúvida, uma Constituição inclusiva. E por isso, realmente, acho que a interpretação mais adequada é exatamente esta que foi apresentada naquela oportunidade. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.